Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos! Tudo bem com você? Eu sou o Douglas Gonçalves, tenho um prazer enorme de estar à frente do Hora Geral. Quero agradecer a minha equipe. Você deve estar pensando assim, poxa, Douglas, você faz o programa sozinho, né? De jeito nenhum. Nós temos uma retaguarda, né? E essa retaguarda eu quero sempre agradecer, né? A minha equipe, o Vinícius, a Edione, o Douglinhas, o Rodrigo, a Kátia, a Verônica, né? O Fernando, né? O Fernando Lopes, enfim, o meu amigo o Freixo, né? Enfim, toda a equipe, né? Que fica atrás, né? Das câmeras para que a gente possa levar o Hora Geral. Ah, o Fábio, que está de férias, né? Para onde que ele foi, Vinícius? Para Cancún? Ah, para onde? Marrocos. Será que ele volta? Bom, tem o Fábio, né? Tá de férias, deve estar voltando no Marrocos, né? Enfim, essa é a equipe responsável pelo Hora Geral. E é claro, o meu público telespectador, você internauta, você que aciona e participa, interage no WhatsApp 981 70 14 34. Não se esqueça que eu estou com você. No programa de hoje, daqui a pouco tem a previsão do tempo com meu amigo o Celso Vernizzi. Vamos dar um panorama das cidades da Baixada Santista que já receberam as vacinas Coronavac para, primeiramente, né, ser distribuída a equipe de saúde que está na linha de frente no combate à Covid-19, né? Também no segundo bloco eu vou tentar contar, tá tudo pronto a conexão aí, pessoal? Tudo pronto? Vamos tentar no segundo bloco um contato através do nosso VMix com o Dr. Márcio Prado, ele é fisioterapeuta. Eu quero que ele explique ao meu amigo e à minha amiga do Hora Geral a importância do oxigênio, né? O cilindro de oxigênio para as pessoas que estão entubadas. Você viu o que aconteceu lá em Manaus, faltando esse tipo de equipamento e algumas pessoas chegaram a perder a própria vida. Será que isso nos preocupa também, nós que moramos aqui na Baixada Santista? Bom, vamos tentar tudo isso no segundo bloco. Mas, abrindo o Hora Geral de hoje, né? Eu vou até mudar de câmera aqui, vou ver essa câmera. Vamos dar um panorama das cidades aqui da nossa região. Por quê? Porque praticamente todas as cidades já receberam a vacina, né? Para a Coronavac, é a primeira dose. Nós temos a imagem, Vinícius? Pode colocar na tela a imagem? Olha só, aí você está vendo, amigos, inclusive dá para ver, olha, tem a cidade de Itanhaém, né? Ou seja, uma excelente notícia para todos nós. Todas as cidades da região já começaram a campanha de vacinação contra a Covid-19. Ó, vale lembrar que nesse primeiro momento serão vacinados os profissionais de saúde, indígenas e quilombolas. Ao todo, a Baixada Santista recebeu 27.002 doses da vacina. A segunda dose deve ser dada daqui a 21 dias, ou seja, 21 dias após a primeira dose. Como você está vendo aí, nós mostramos na cidade de Itanhaém, né? Nós estamos mostrando Bertioga, ó, o prefeito aí, tá todo mundo querendo sair na foto, ó. Prefeito Caio Mateus, né? Olha aí, Mongaguá, olha lá o Redó, e o Márcio Cabeça, olha, todo mundo recebendo a primeira dose. Ô Douglas, e a gente? Vocês vão ter que esperar um pouco. Inicialmente, somos profissionais da área da saúde, como você está vendo, né? Esse vídeo que a produção do Hora Geral preparou é praticamente um panorama das 9 cidades que compõem a região metropolitana. Agora já ali, ó, prefeito Walter Suman, do lado tem a Adriana Machado, a vice, né? Isso tudo aconteceu na manhã de hoje, né? E a responsabilidade maior, o prefeito Walter Suman e a Adriana, porque ambos são médicos, né? A gente está tentando um contato também com o prefeito Walter Suman para ele explicar melhor para nós como que vai ser esse procedimento. Aí estamos só aguardando um agendamento, porque é uma loucura esse momento que nós estamos vivendo. E eu não nego, amigos, que é uma expectativa até para nós, quanto população, de saber que existe uma possibilidade de uma vacina que vá diminuir, daqui a alguns meses, o número de pessoas infectadas com a Covid-19, né?
Óbvio que isso depende ainda de um determinado prazo, de um tempo, né? Mas até lá, todos os protocolos de prevenção são obrigados a serem seguidos, né? Que é a máscara, é o álcool em gel e evitar aglomeração. Isso aí foi ontem em Santos. Pode deixar na tela, isso aí tem aí, ó, tá aí. Isso aí foi em Santos, o governador Dória, prefeito de Santos, a enfermeira, né? Enfim. Bom, esse é o panorama inicial aqui no Hora Geral, mostrando as 9 cidades que compõem a região metropolitana e os profissionais da área da saúde, os quilombolas e os indígenas já estão recebendo a vacina Coronavac. Vamos agora para a próxima notícia? Bom, a próxima notícia que eu quero mostrar para vocês é uma novidade que foi entregue ontem. Olha só que coisa linda. Ô Douglas, aonde que é isso? Eu vou explicar para você. Isso daí é o PS Infantil que foi inaugurado na Santa Casa de Santos. O pronto-socorro infantil da Santa Casa foi inaugurado e, com isso, a unidade teve capacidade de atendimento ampliada em 40%. O atendimento é feito a pacientes da rede particular e convênios. Para atendimento pediátrico pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, os pacientes podem ser atendidos por meio do Serviço de Emergência Infantil, que também fica na Santa Casa de Santos. Aqui eu quero aproveitar e mandar um abraço especial ao provedor, né, o Ariovaldo, ao meu amigo Augusto Capô de Casa, ao vice-provedor, o Cacá Teixeira, enfim, é a provedoria, né, que tem essa grande responsabilidade de sempre estar investindo na Santa Casa de Misericórdia de Santos. E quando a gente fala do PS infantil, né, é para as crianças, é todo o formato, tudo muito bem montado. Parabéns! Quem ganha é a cidade, é a região, quem ganha é a saúde, principalmente a saúde e a preocupação com os nossos pequenos, tá bom? Olha, amigos, hoje de manhã, né? Hoje de manhã teve uma concentração lá em Praia Grande, né? Num shopping automotivo, porque eles fizeram uma manifestação contra o aumento do ICMS. É isso mesmo. Eu vou mostrar para vocês na imagem. Olha só a quantidade de pessoas. Ô Douglas, isso aí é algum condicionamento? Não. Na realidade, donos de concessionárias de lojas de veículos realizaram um protesto na manhã de hoje, né, nas ruas de São Paulo, São Vicente, Santos e Praia Grande, contra o aumento do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Isso no estado de São Paulo. Só para você ter uma ideia, o ICMS na compra de veículos novos e usados sofreu um reajuste no pacote de ajuste fiscal anunciado pelo governo de São Paulo e passou a valer na última sexta-feira, agora dia 15. Com essa mudança, olha só, preste atenção e ouçam. A alíquota passa para carro 0 km, vai de 12% para 13,3%. Já para carros usados, passa de 1,8% para 5,3%, um aumento de 207%. Segundo o governo estadual, o objetivo do ajuste fiscal é proporcionar ao Estado recursos para fazer frente às perdas econômicas causadas pela pandemia da Covid-19. De acordo com os manifestantes, o reajuste, abre aspas, pode significar demissões e o encerramento de muitas lojas de veículos paulistanas, fecha aspas. Eles pedem pela revogação imediata do decreto estadual. Então, esse é um momento, óbvio, da gente esperar um pouco, passar essa turbulência e retomar, e no momento oportuno, dividir, conversar com a população, né, para saber se há possibilidade do aumento ou não. E isso também cabe uma dose de responsabilidade dos deputados estaduais, porque a maioria, como o governador João Dória tem a maioria na Assembleia, a maioria aprovou o aumento do ICMS. É só você cobrar dos seus representantes, os deputados estaduais aqui da nossa região. Tá certo? Bom, vamos conversar com o nosso amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Celso, como é que vai estar a previsão do tempo para amanhã? Olá, Douglas. Olá, Hora Geral. Amigas, amigos, muito boa noite. Tempo instável ainda, hein? Continua tudo igual. Janeiro vai se transformando um dos mais chuvosos dos últimos tempos. E isso vai acontecer amanhã também com facilidade, por causa da umidade que continua deixando o clima muito abafado e uma área de baixa pressão que está no Oceano Atlântico manda para o continente mais umidade ainda, nuvens e chuvas acontecem com facilidade depois do aquecimento de até 30 a 32 graus no período da tarde. Esquenta, clima abafado, chuvas isoladas à tarde, não são chuvas generalizadas, são isoladas,
chuvas rápidas que podem ter acumulados significativos. Como o solo está molhado e ainda há muita umidade sob a terra, é bom tomar cuidado. Qualquer sinal de perigo, ligar para a Defesa Civil. Situação de instabilidade maior ainda, infelizmente, entre o sul do estado, o Paraná, e o litoral sul paulista. Se bem que melhoram as condições, as chuvas não serão aquelas chuvas e também não serão contínuas, serão mais isoladas. Tempo instável, portanto, períodos de sol, chuvas e trovoadas favorecidas durante a tarde. Grande abraço a todos, um ótimo dia desta sexta-feira para todo mundo e boa noite, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Celso Vernizzi, Homem do Tempo. Olha, antes de chamar o segundo bloco e tentar o contato com o Dr. Márcio Prado, vamos até uma notícia internacional que tem a ver com todos nós aqui. Coloca na tela. Douglas, onde é que foi isso? Isso foi na Índia. Olha só o que aconteceu, amigos. Um incêndio no Instituto Produtor de Vacina deixa 5 mortos na Índia. Um incêndio atingiu um edifício do Instituto Serum, empresa da Índia que produz vacinas com tecnologia da AstraZeneca e da Universidade de Oxford. Tudo isso no dia de hoje, na cidade de Pune. Segundo o Times of India, 5 pessoas morreram no incêndio. O prefeito da cidade disse que os mortos são provavelmente trabalhadores da construção civil que estavam no prédio. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. O Instituto Serum é o maior fabricante de vacinas do planeta. Segundo o jornal Times of India, o estoque de vacinas e a indústria onde elas foram feitas estão seguras. Atualmente, o Instituto Serum produz cerca de 50 milhões de doses da vacina por mês em outras unidades do complexo. Olha só, isso tudo aconteceu na Índia. Um incêndio aí de grandes proporções, hein? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, você vai saber a responsabilidade e a função do fisioterapeuta. Vamos tentar contato com o Dr. Márcio Prado, fisioterapeuta. Tudo isso depois do intervalo aqui no Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Bom, amigos, já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral e eu tinha falado desde a abertura que nós iremos tentar contato com o Dr. Márcio Prado. Ele é fisioterapeuta e não é por nada, amigos. Se você conhecesse a responsabilidade, né, e todo o envolvimento que o fisioterapeuta tem, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos passando, você entenderia mais. E eu vou tentar, através dessa entrevista com o Dr. Márcio Prado, levar até você esse tipo de conhecimento, né? Será que ele está já conectado? Dr. Márcio Prado, olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, Douglas. Boa noite a todos do Hora Geral. É um prazer falar com você, um prazer falar com vocês e levar aí informações relevantes para a sociedade. Olha, a primeira pergunta, meu amigo, meu irmão, Dr. Márcio Prado, uma pergunta que às vezes a gente vê pelos telejornais, vê nos sites de notícia, mas não tem o devido conhecimento. E essa é uma das funções do Hora Geral, ao entrevistar um fisioterapeuta que tem aí um trabalho dedicado à fisioterapia. O que está acontecendo lá em Manaus deixou todos nós, inclusive irmãos de outros países, preocupados. A falta do oxigênio, esse cilindro que poderia salvar muitas vidas. Vamos pegar o que está acontecendo em Manaus, né? E tentar trazer para a nossa região, para que o nosso público entenda. Qual a importância do oxigênio para aquelas pessoas que estão com a Covid-19? É de uma importância fundamental, não só
para esse momento de pandemia, mas para diversas outras patologias. É um insumo básico que tem que ter na unidade de saúde. Então, a gente tem uma falta de oxigenação por diversos outros problemas de saúde. Então, o oxigênio, ele é fundamental para a manutenção da vida. É óbvio que ele é um gás tóxico, que em grandes concentrações, acima desse 21% que a gente consome em ar ambiente, ele já tem uma toxicidade e ele é usado para justamente quando falta oxigenação no nosso corpo. Faltando essa oxigenação no nosso corpo, ele vai ser um suporte para que a gente tenha a manutenção da vida. Então, ele é um insumo básico para que as unidades de saúde façam com que os pacientes tenham essa função elementar, que é respirar. Nós temos, vamos falar de Brasil, nós temos sempre uma atitude de esperar acontecer para ver o que nós vamos fazer. E eu gosto sempre de ilustrar para o meu público telespectador e internauta. Veja o que aconteceu na Boate Kiss, onde algumas pessoas acabaram falecendo porque não tinha uma saída de emergência, tinha uma superlotação, né? E uma atração de uma banda fazendo um show pirotécnico, acabou pegando fogo, enfim, essa é mais ou menos a história. Depois desse triste incidente na Boate Kiss, começaram a obrigar as casas noturnas, né, os estabelecimentos comerciais, o AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Aonde eu quero chegar? O que aconteceu em Manaus? Por acaso, existem relatos de ter acontecido em alguma unidade hospitalar aqui no nosso litoral de São Paulo, doutor Márcio Prado? Douglas, houveram relatos, por exemplo, que faltou oxigênio em São Sebastião, né? Nós temos aí, são inúmeros fatores que envolvem essa questão do oxigênio. O oxigênio, além de tudo, aí você falou do incêndio, ele é inflamável. Então, a manutenção, o manuseio do oxigênio, o transporte, a logística, tem sempre alguém responsável por isso. Eu vou fazer uma comparação com, por exemplo, o gás de cozinha. O gás de cozinha não pode faltar para você poder fazer o seu alimento. Então, alguém é responsável por contratar esse serviço, por transportar esse serviço, e não é o profissional de saúde. Então, essa questão das reservas, do estoque de oxigênio, ele tem que ser muito bem visto porque ele é um insumo básico para qualquer unidade de saúde. O oxigênio, ele vai fazer com que a gente consiga dar manutenção para essa vida, para qualquer outro tipo de intervenção que esse indivíduo venha necessitar. Doutor Márcio Prado, um outro aspecto. Vou voltar de novo com relação à atividade do fisioterapeuta, né? Nós sabemos a importância do fisioterapeuta. Eu conversava também numa entrevista recentemente com o doutor Leonardo Weisman. Ele é médico infectologista e também membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, e ele falava da importância do fisioterapeuta no combate à Covid-19, e principalmente as pessoas que infectadas estão na UTI, estão entubadas, né? Então, eu já vou formular minha pergunta. Nós aqui na região, pegando as 9 cidades, nós temos fisioterapeutas suficientes para poder dar essa retaguarda àquelas pessoas que estão entubadas, por exemplo? Temos sim, Douglas. Nós temos aí uma quantidade de profissionais suficiente para atender a todo o país. É óbvio que é um momento crítico, é um momento que a demanda é muito grande, e as funções e atribuições do fisioterapeuta são fundamentais e indispensáveis no tratamento desses pacientes. Nós atuamos desde o momento que esse paciente chega dentro de uma unidade de saúde até a hora que ele tem a alta e após a alta hospitalar desse paciente. Então, o que faz um fisioterapeuta? Ele vai fazer com que esse pulmão funcione bem, fazendo sua principal função, que é levar oxigênio a todo o organismo, e se ele for submetido a uma ventilação mecânica, somos nós que vamos fazer com que esse indivíduo tenha uma manutenção dessa ventilação mecânica, um desmame e evolua para um catéter de O2, para outros recursos que nós temos, até que ele volte a respirar normalmente. Após isso também, a gente vai fazer com que esse paciente volte a restabelecer
toda a sua capacidade física, cinesiológica funcional. Ou seja, ele volte a ter a capacidade de executar as suas atividades de vida diária, para que ele tenha aí plena saúde e consiga vencer não só esta pandemia, essa doença, mas todas as outras que incapacitam qualquer tipo de indivíduo. Eu achei importante fazer essa pergunta. O que a gente ouve muito e as pessoas comentam. O que houve? Ele teve enfermo, ficou doente. Tá melhor? Tá melhor. Agora tem que fazer uma fisioterapia. Então a gente sempre ouve a fisioterapia como uma atitude, como uma ação de um fisioterapeuta, mas não sabe na realidade que é muito mais abrangente. E segundo um café que nós tomávamos recentemente, doutor Márcio Prado, o senhor falou algo que eu desconhecia. O que chegou primeiro, a fisioterapia ou a medicina? Na realidade, lá o Hipócrates, né, eles caminham juntos sempre, porque toda a área da saúde, a saúde tem que ser vista de uma forma contextual. Cada um tem sua função e atribuição. Nós temos que trabalhar em harmonia com a equipe multidisciplinar, onde cada um vai exercer algum tipo de atividade indispensável para a manutenção da vida e saúde das pessoas. O fisioterapeuta é ele que faz com que a vida tenha movimento, com que o ser humano se movimente, com que o seu pulmão respire adequadamente, seu coração funcione adequadamente, seu corpo tenha a movimentação adequada. Onde não existe movimento, não existe vida, existe aí doença, algum fator que vai fazer com que esse ser humano tenha algum tipo de problema e leve a uma incapacitação. Nós estamos conversando com o doutor Márcio Prado, ele que é fisioterapeuta. Bom, como uma última pergunta, eu já falei desde a primeira entrevista que nós fizemos ano passado, eu vou repetir. Eu vou querer uma periodicidade, né, do doutor Márcio Prado na medida do possível, né, porque ele está sempre no plantão, ou está no consultório, ou seja, está sempre trabalhando para que a gente possa informar a população. Essa é uma responsabilidade que eu, como jornalista, quero ter. Porque a gente também pensa, me corrija, doutor Márcio Prado, que fisioterapeuta ou fisioterapia é mais para aquela pessoa que tem uma certa idade, tem dificuldade de andar e não se locomove muito. Eu tenho visto que a pandemia acabou aí deflagrando a grande importância, com todo respeito aos profissionais da saúde, mas em especial os fisioterapeutas. O senhor acredita que isso vai dar aí uma notoriedade e um suporte maior aos fisioterapeutas? Acredito que sim, porque na realidade é levar informação à população, que muitas vezes desconhece o que cada profissional da saúde faz. Essa necessidade frente à pandemia colocou o fisioterapeuta aí em evidência, justamente porque é ele quem cuida diretamente dessa manutenção da parte cardiorrespiratória e posteriormente dessa parte músculo-esquelética. É óbvio que todo ser humano necessita de uma prevenção para ter uma melhor saúde. Então isso começa desde as crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, para que a gente tenha uma saúde plena. Muita gente hoje foca em doença, né, e doentes. Nós vamos aí na contramão, somos antagônicos ao processo de doença. Nós aqui queremos saúde, saúde plena. Por isso o fisioterapeuta, ele é o profissional indispensável para que o ser humano tenha uma saúde plena. Nós trabalhamos aí em sinergia junto com as outras profissões, mas temos a nossa isonomia frente a tudo que nós conhecemos através de nossa graduação, através de nossa formação, das nossas especializações, para que a gente possa atuar de uma forma efetiva na manutenção, na prevenção da saúde de todas as pessoas. Não, é perfeito, né? Isso é perfeito, porque nós também temos um hábito de sempre procurar um profissional da área da saúde quando a gente está com determinada doença. Nós temos também a preocupação de levar o carro para fazer uma revisão quando ele começa a falhar, quando você liga ou está andando com ele. Ou seja, nós não temos a cultura da prevenção, né? E pelo que eu entendi, já conversando com o Dr. Márcio Prado e a sua explicação aqui na Hora Geral, que a fisioterapia também acaba sendo uma prevenção para outras enfermidades. E isso é fundamental, ou seja, quem que não quer uma boa saúde, né, doutor? Sim, a boa saúde é fundamental para que a gente possa ter uma vida plena.
Então, a fisioterapia tem um papel fundamental nesse processo aí, não só da prevenção, mas também da atuação direta em qualquer tipo de problema de saúde que esse indivíduo venha a ter. Então, o fisioterapeuta hoje ele está em evidência por causa aí da pandemia, mas nós já atuamos há muito tempo, não só no âmbito hospitalar, tá? Mas em diversos outros segmentos. Então, a gente tem aí diversas especialidades como neuro, traumatortopedia, cardiorrespiratória, dermatologia, enfim, os fisioterapeutas estão aí disponíveis, na realidade, para levar esse conhecimento e essa manutenção, essa prevenção da saúde a todos os indivíduos. Eu falo que todo ser humano que tem um fisioterapeuta, todo profissional da saúde que tem aí um parceiro fisioterapeuta, ele vai ter aí uma saúde plena, porque é para isso que nós estamos disponíveis no mercado, para que a gente consiga aí efetivamente levar esse conhecimento técnico específico de que quem se movimenta tem vida e quem não movimenta, se não perder, vai ter algum problema em decorrência da falta dele. Mas tenho certeza que agora, não só com a questão da vacina, com o conhecimento maior e melhor dessa doença e de outras que estão por vir, a gente consiga aí efetivamente cuidar melhor da população, mediante a todo o conhecimento que a gente tem adquirido, e não só isso, mas também levar a informação de quão é importante a gente ter o nosso sistema imunológico fortalecido, cuidar da nossa saúde previamente, para estar preparados como população em geral para enfrentar qualquer tipo de doença e agente agressor. Tá certo. Doutor Márcio Prado, fisioterapeuta, Deus abençoe. Amém. Obrigado, Douglas. Conte sempre com a gente. Esse compromisso aí eu aceito e para mim é um prazer sempre falar contigo e com todos os telespectadores do Hora Geral. Tá certo. Obrigado mais uma vez e um beijo para as meninas, as gêmeas. Obrigado. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau. Bom, nós conversamos com o Dr. Márcio Prado, ele é fisioterapeuta. Você prestou bem atenção, né? A informação é fundamental, amigos do Hora Geral. E é claro, quando se tem informação, quando se consegue esclarecer ao público, dificilmente a gente erra. Podemos errar, mas é bem pouco, uma dose pequena, né? A informação é um complemento do nosso dia a dia, principalmente em momentos difíceis como nós estamos passando. Esse é o Hora Geral. Quer fazer uma denúncia? Quer uma sugestão de pauta? Quer apenas mandar um recado para alguém? Utilize o nosso WhatsApp 981701434. Este é o Hora Geral. Um abraço assim, ó, forte para você. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.